Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa, 7 horas 4 minutos. Até as 8h30 estaremos com as principais informações da dupla Grenal, obviamente acompanhando, não minuto a minuto, mas trazendo as principais informações do que acontecer no Beira-Rio. O Inter enfrentando a Universidade de Chile, o Inter que precisa vencer. O empate de 0-0 leva a partida para os pênaltis. Qualquer empate com gols classifica o clube chileno, classifica a Universidade de Chile, porque a Universidade de Chile terá marcado gol fora de casa, algo que o Internacional não fez. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, estão aqui conosco participando do debate, que obviamente vai falar muito mais de Grêmio do que de Internacional, até porque o assunto Inter estará em andamento, nós estaremos informando os nossos telespectadores, mas o assunto Grêmio vai passar muito pela nossa pauta. Na ponta esquerda, Roberto Titz, gestor esportivo. Ao centro, o meu xará, o Maurício Buslav, que é técnico do Igrejinha, que hoje enfrentou o Grêmio, inclusive, teve um jogo treino com o Grêmio. A gente vai falar mais sobre isso. E aqui na ponta direita, o Evandro Krebs, conselheiro do Tricolor. Antes de passar a bola para os nossos convidados, e eu não vou pipocar, o que a gente estava falando fora do ar, eu vou trazer para o ar. Se fosse Celso Roth, ou se fosse Odair Hellmann, num jogo decisivo, em casa, precisando marcar gols, escalasse Musto, Patrick, Edenilson e Lindoso. Não é nem o Roth, nem o Odair, nem nenhum outro técnico retranqueiro. É o técnico Eduardo Cudê. Tits, boa noite. Técnico de grife. Mas nós não vamos falar... Habla. Numa época em que ser estrangeiro é importante e interessante no país, né? Embora foi apenas uma pequena ironia, porque na verdade eu acho que essa onda de técnicos estrangeiros vai fazer muito bem. Teria feito muito melhor ainda quando saiu o técnico anterior ao Tite na seleção brasileira, quando diziam que talvez viesse o técnico do Barcelona na época, até então. Como seria o melhor futebol? O futebol brasileiro seria melhor hoje. Tu acha que o Guardiola ia querer vir mesmo? Eu acho que, apesar de tudo, o futebol brasileiro tem nome internacional ainda. Eu não tenho dúvida de que treinar uma seleção brasileira é um grande currículo. Eu só não sei se as pessoas pensaram em fazer um convite de uma forma convincente, ou seja, ele sendo uma estrela e uma figura que mereceria essa atenção e que viesse pensando no futebol brasileiro. Tem que vir um Jesus que em 3 ou 4 meses teve a coragem de fazer algumas coisas diferentes dos técnicos brasileiros. Vide Renato, que desconsidera o fisiologista do clube e acha que ser boleiro decide que se deve jogar ou não, né? E em 3 meses fez essa revolução toda. Alguns não estão dando certo, né? O Mel lá no Atlético já está com problema. Dudamel. O do Santos já não foi bem assim. Jesualdo. Obrigado pelos nomes, porque tá difícil de decorar o nome de todos. É que agora é muito gringo, né? Virou moda. Não, mas assim, ó, eu não concordo com o que está acontecendo com o Inter. Quem sou eu para discordar? Aliás, tu disse que nós não ia falar do Inter. Não, a gente vai falar de Inter, mas... Minha esposa disse que não é para eu falar mal do time dela, porque eu saí de casa convicto de que o Inter ia escalar 4 meias, centro-médio, volantes, o nome que queiram dar, e que se pegar o último jogo para finalizar, Maurício, e entender por que o Edenilson não fez aquele gol de cabeça, ou quando estava sozinho cruzou atrás da goleira, aí vão entender porque não fizeram um gol lá, né? Lá no Chile, né? Não fizeram gol no Chile porque não são jogadores de ataque. Uma coisa é Edenilson, fator surpresa, chegar no ataque e chutar em gol. Outra é ele ficar trabalhando e militando no campo de ataque como se fosse um atacante, coisa que ele não é, né? Então, acho que só tem uma coisa a favor da escalação de hoje. Só uma coisa. Ele seria louco de treinar durante um mês inteiro um time e hoje mudar. Então, o meu voto é que ele ganhe hoje e que na segunda-feira, não, hoje é terça, que na quarta-feira ele comece a mudar esse sistema de jogo. Não vai longe o Inter com esse sistema. Não vai longe. Bom, já vou passar para o Maurício Buslav, que está ao centro, mas eu vou pular para o lado gremista aqui. Não que o Tits não seja gremista, porque é gremista, mas ele fez uma crítica ao Renato. E aí, Krebs, concordas? É nessa linha? O Tits foi muito pesado, pegou muito pesado com o Renato, com essa história de não ouvir fisiologista. Boa noite. Boa noite, Maurício. Bom,
hoje aqui nós temos um treinador aqui que vai poder falar melhor sobre essa questão de 4 volantes ou 4 jogadores de meio de campo que... Não, essa ressalva de 4 de meio de campo, se fosse o Roth, não faria. O treinador aqui depois. Se fosse o Odair, né? O Odair era só 3, né? Porque tinha o Nico junto com os 2 atacantes. E já chamavam ele de retranqueiro, né? Eu tenho certeza, viu, Krebs, que nos próximos dias, e já foi desafiado a isso, o nosso Bruno Soares, nosso produtor, a trazer o Celso Roth aqui no programa. Eu tenho certeza que em determinado momento, em qualquer uma das cadeiras aqui do programa, o Celso vai em algum momento falar, veja bem, né? Se fosse o Celso... E com razão, né? E com razão, né? O importante é o equilíbrio, né? Não, mas eu vejo assim, ó, essa questão da interferência do Renato em outras áreas, né? Eu, na verdade, eu não sei até que ponto isso de fato ocorre ou se faz parte, digamos assim, daquele folclórico do Renato no sentido de mostrar mobilização, de mostrar segurança, né, que tem o grupo sob controle, enfim, né? Eu sinceramente, eu não acredito que uma instituição como o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né, com toda a estrutura que existe hoje, nas mais diversas áreas, né, que fazem a excelência do futebol, né, vá prescindir, digamos, de uma orientação científica em função de uma opinião ou de um desejo do treinador, né? A gente sabe que muitas vezes o desejo do treinador ele passa a ser decisivo no sentido assim de que quem sabe deixa o atleta um pouco mais de tempo de recuperação, né? Mas ele já tem uma condição de jogo, enfim, são questões que se decidem em função da necessidade daquele momento, da importância da partida, enfim, né? Eu gosto muito, assim, da forma como o Renato vê futebol, né? Eu acho que essa questão, assim, de tu priorizar a criação, né? É uma visão moderna, é uma visão que está em total sintonia com aquilo que a gente vê no futebol hoje, em termos de movimentação, velocidade, multifunções dentro de campo, né? Eu acho que o Renato tem essa percepção, ele tem essa cultura de fazer futebol, né? Mas também, Maurício, eu lembro que na primeira passagem pelo Renato, né, o Renato chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi colocar 4 volantes. Porque o Grêmio, naquele momento, o Grêmio precisava buscar uma identidade de time, de equipe, e depois de jogo. Botou 3 zagueiros, né? Teve exatamente. Jogos que ele jogou com 3 zagueiros. E para isso é importante o resultado. Né? A gente ali fora, a gente comentava agora há pouco, né, sobre a questão do PC, né, que é um vencedor, né, uma pessoa que tem um conhecimento sobre futebol extraordinária, claro, com uma ação mais ligada ao futsal, mas isso aí não tira dele, digamos, todo o mérito e o conhecimento que ele tem, a capacidade que ele tem de ver futebol, de treinar futebol, né? E a passagem dele pelo Aimoré, né, talvez não tenha sido, né, tenha sido travada assim, né, já no início de um trabalho, exatamente pela falta de resultado. E a gente vê assim as questões como são injustas, né? O próprio Maurício chegou e disse assim, pô, ele perdeu jogos assim que se ele tivesse ganho teria sido absolutamente normal também, né? Então, eu entendo essa cautela que o Cudê está tendo hoje, porque assim, ó, existe Mas o Cudê uma habla, desconfiança. então desconfia mais nele. Não, uma coisa que facilita, tá, é essa passagem recente, né, esse trabalho extraordinário recente, né, que o Jesus vem fazendo no Flamengo. Isso aí desmistificou muito essa questão da figura do treinador estrangeiro, né?
havia um preconceito, sim, e talvez o Guardiola, se tivesse vindo treinar a seleção brasileira, não tivesse naquele momento, né, a paciência, a tolerância, a compreensão não só do torcedor, mas do mundo esportivo, né, para ele implementar uma nova cultura de se fazer futebol também. Tá? Então, eu vejo essa questão dos 4 volantes, independente da função que eles exercem, né, uma cautela do treinador, no sentido de, num primeiro momento, ele ter uma identidade de time, ele alcançar os resultados e não estar tão preocupado com o desempenho, a qualidade, mas sim com o resultado. Passar a bola para o Maurício Burslav, que já foi citado, inclusive, pelo Krebs, que pode ajudar a entender isso. De fato, você acredita que essa escalação de 4 volantes, começando pelo Inter, que está entrando em campo e em instantes começa a partida contra a Universidade de Chile, passa por essa cautela do Kudê? Se você quiser falar sobre a questão que o Tite levantou, sobre ouvir ou não fisiologista, se vale a pena, não vale a pena, enfim, prazer te receber aqui, Maurício. Boa noite, eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, e o Evandro me conhece faz algum tempo, então ele tem a tranquilidade para falar, né? Mas eu acredito que, primeiro de tudo, o Kudê precisa sobreviver, né? Ele tem que sobreviver, senão ele não vai ter tempo para criar essa identidade que vocês falam. Então, acho que é uma questão natural tu manter os jogadores que são líderes no vestiário. A gente não está acompanhando o dia a dia internamente, mas eu acredito que ele já está participando de uma decisão com 1 mês de trabalho e ele precisa vencer o jogo para respirar e aí sim poder criar a sua identidade, criar os aspectos de jogo que ele acredita. E o Inter trouxe, não foi no escuro, né? O Inter trouxe um treinador que já fez outros trabalhos e todos os trabalhos que ele fez, ele foi muito bem sucedido, né? Criaram times ofensivos que pressionavam a bola, que jogavam, né? E eu tenho certeza que com o tempo o Internacional vai criar esse time que todo mundo estava esperando, né? Mas realmente... Você acha que é mais a cara dele, o time reserva que está jogando o Gauchão, do que esse time que está jogando a Libertadores, pelo caráter decisivo desses jogos? Eu acho que a cara dele são as duas equipes, né? Ele já está colocando alguns pensamentos dele nos treinamentos, a imprensa citou bastante isso, mas isso vai acontecer com o tempo, o treinador não faz milagre. Uma coisa é tu dizer, uma outra coisa é tu fazer, tu realizar, transferir a ação, ela virar um comportamento que saia de forma natural, que vire um comportamento assimilado pelo jogador. Então, precisa de tempo, né? Então, hoje o Inter conseguindo vencer, ele vai ganhar tempo para poder trabalhar e aí sim ele vai respirar no campeonato. E tem um outro aspecto decisivo que também a gente não citou, né? Mas que após essa decisão existe uma outra decisão importante que contrata e derruba treinador, que é o Grenal, né? O Grenal foi antecipado aí pelo resultado que teve o Aimoré, então esse também é um jogo importante. Eu tenho certeza que logo assim que acabar esse jogo de hoje, ele já vai estar pensando nisso, né? Eu só reforço no meu pensamento. O futebol hoje é um esporte extremamente moderno, num mundo moderno, que tu tem estatísticas, tu tem vídeos, tu tem plataformas de troca de informações, e o Inter não estava jogando sozinho. Lá no Chile, a LU também estava jogando. Que eu quero dizer, Laú. O que eu reforço ao que eu disse é que qualquer bom especialista e analista de jogo do adversário saberia que esse time do Chile não precisava o Inter ter 4 volantes. Quer dizer, o Inter gastou uma semifinal, que são 2 jogos, que é o que está acontecendo agora, para se garantir, e eu entendo que o Inter tinha, e de fato, se eu não conheço o time que eu vou jogar, eu entro com 4 volantes. Mas o mundo evoluiu. Quer dizer, eu conheço, eu vou ali no Chile, eu vejo os caras jogando. A qualidade desse time é para o Inter ganhar lá e ganhar aqui. E aí tu perde 2 semanas de preparação, depois tu tem o Grenal e depois tu tem mais 2 decisões. Tu vai começar a colocar a tua filosofia de trabalho quando? Quando os jogos ficarem mais difíceis ainda. Quer dizer, a única questão que eu coloco, eu entendo por que o Kudê fez isso, e eu entendo, falei na minha primeira fala, que para esse jogo ele tinha mais é que entrar com os 4 volantes mesmo, até porque tomar um gol hoje no Beira-Rio é pior do que tomar lá.
Então hoje eu não tinha dúvida alguma, tanto que eu brinquei aqui. Eu saí de casa sabendo, sem falar com o Kudê, de que ele ia jogar com 4 volantes. Eu não tenho dúvida disso. Agora, vai começar a montar o time ideal quando? Só daqui a 30 dias. Mas aí, pegando esse gancho que o Tite levantou de se tem informações e tudo mais, será que o Inter não se tornou ainda mais precavido quando viu a Universidade de Chile meter 5-1 no Curicó Unido, com 4 gols do Larrivei? Baita Curicó. Não, mas é porque o jogo anterior os caras metem 5 com o centroavante metendo 4 gols. Não, eu hoje pela manhã eu ouvi o REC entrevistando um jornalista chileno. Né? E Carlos Madriaghi, exatamente. Do periodista. E ele disse o seguinte, assim, solamente um milagre para Laú passar hoje. Laú não tá nem com o goleiro titular. Não, eles já vieram sabendo. E o melhor não veio, né? E o melhor não veio porque foi expulso. Né? Entende? Então, assim, eu entendo isso que tu estás colocando, assim, e eu acho que essa é a preocupação da grande maioria do torcedor colorado hoje. Dizer assim, mas nós vamos acertar quando? Hoje vão jogar com 4 volantes. Sábado não pode perder Grenal. E quinta-feira tem treino, né? Porque quarta é folga. Aí tem que jogar com 4 volantes de novo, né? E vai avançando. Isso aí tem razão, claro que sim. Não era um time para jogar com 4 volantes. Me perdoe, mas não era. É muita precaução. Hoje era um jogo em que ele poderia ter mudado um pouquinho. Né? Avançado um pouquinho, talvez. Talvez no segundo tempo ele vá fazer isso. Pode ser. Ele não quer tomar gol nos primeiros 20 minutos. Antes da gente virar a chave pro Grêmio, vocês realmente acreditam que o Kudê vai com titulares no sábado? Passando da Laú, né? Eu como gremista... Porque aí vai ter sábado e terça, provavelmente, eu como gremista, eu acho que a maior preocupação do Kudê é passar hoje. Inclusive por causa do Grenal. Porque eu concordo com o comentário. Se perder hoje, que acho que não vai perder, todo mundo... Né? Mas futebol é futebol. Se perder hoje, não tem desculpa para ir com reserva no sábado. E aí, no sábado, tu tá começando a correr risco de emprego, sim. Porque tu vai botar... Mas já? Não sei. É gringo. Hoje ele foi aplaudido na escalação se falasse do time, português, né? Eu concordava. Mas ele habla espanhol. Não, o problema é o seguinte, não tanto pela torcida, mas mais pela imprensa. Não é? Que é pior ainda. Muito pior. Segunda-feira o Maurício da vida aí. Segunda-feira o Maurício vai estar fazendo enquete aqui. Já vai chamar o Odair e o Celso Roth aqui. Não, mas uma coisa é fato, tá? Se der tudo errado, ninguém tá torcendo para que dê tudo errado, tá? Mas se der tudo errado, eu não digo que tem que se contestar o Kudê, ou que tem que já trocar. Mas o salário dele de 700 mil mês vai ficar caro. Mas o que vocês estão buscando? Estão buscando resultado ou uma maneira atrativa de jogar? Mas a maneira atrativa com 4 volantes? É isso que está se questionando. Mas se for o resultado, que falaram do Celso Roth, mas o Celso Roth ganhou muita coisa na carreira. Sim, estamos brincando. Acredito eu que o Maurício está brincando. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho o Roth um baita treinador técnico. Não tem que depender início de temporada de resultado. Se o Inter perdeu, o Kudê tem que ficar. Mas respondo claramente a tua pergunta. Fala isso pro Alberto Valentim lá no... É atrativo um time com 4 volantes? No Botafogo? Mas o Inter tá buscando um time atraente ou taça? Né? Daqui a pouco existem outras maneiras Mas foi tu que perguntou. Se é para ter um time atraente. Pois é. Eu tô perguntando. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Mas aí, o problema, amor, sabe o que acontece? É que essa direção tá no último ano de mandato. Essa direção, o que fez o Inter grande? Ele tira o Roberto Melo, que era tido, inclusive, pelos jogadores como um problema no vestiário, porque naquela briga entre Melo e Odair, os jogadores queriam a permanência do Odair, só que como isso vazou por um tal de Luiz Carlos Reck, a diretoria quis mostrar que quem manda é a direção e não o grupo de jogadores, por isso que demitiram o Odair e não o Melo naquele momento, e isso está muito claro. As coisas seguiram não funcionando, tiraram o Melo da jogada. A partir desse momento, a direção passou a tomar todas as medidas possíveis e imagináveis pensando na eleição. Subiu um garoto do Sub-17 porque ganhou razoável destaque no Mundial da categoria para o elenco principal, que é o Peglow, que já se lesionou, não teve oportunidade. Colocou um treinador gringo que tem respaldo por bons trabalhos que fez no exterior, mas também porque tem respaldo do Alessandro no vestiário.
colocou o máximo possível e imaginável de jovens na lista do gauchão, sem nem ter perspectiva de utilizar esses jovens só para dizer que estava valorizando eles? Porque o Inter, a lista do gauchão, ela valia inicialmente até dia 31. Depois até expandiram para mais uma rodada. Para mais 2 rodadas também, na verdade. Essa lista valia até dia 31. O Inter colocou 7 jogadores que estavam se destacando na Copinha, que jogariam a final da Copinha dia 25. Logo no dia 26 eles não jogariam no gauchão. E no dia 29, que era o outro jogo do Inter, se sabia que eram os titulares. Então se sabia que esses guris não teriam vaga, que não teriam oportunidade. Mas tu inscreve 7 desses jogadores para dizer que tu tá valorizando a base. Por quê? Porque é um discurso que no ano passado bateram de que o Inter não valorizava a base. Então vamos fazer tudo diferente, até porque esse é um ano eleitoral. E agora falta o principal, que é levantar uma taça. Precisa levantar uma taça. Eu não acho que a escalação do vestiário, do Kudê, seja uma coisa estranha para a direção do Inter. Eu não acho. Eu acho que todos estão pensando, como nós falamos aqui no início, nós precisamos nos sustentar. Por isso que eu digo, não é nem espetáculo e não é nem levantar taça, é se sustentar, eu concordo. Apenas o que eu questiono é que, e tu como treinador pode corroborar com isso, tu precisa de um tempo para achar uma liga, um modelo, bota um jogador, não dá certo, troca, bota um menino, enfim, tu precisa de um tempo para jogar. O que eu estou querendo dizer é que o Inter está perdendo tempo a jogar contra um time porque quer se sustentar no resultado. Um time fraco como esse time do Chile. E aí, para passar a bola para o Maurício, para o Krebs e de novo para ti também, Tits, talvez a gente possa dizer que a culpa de o Kudê não ter tido mais tempo para trabalhar com esse grupo é do próprio Kudê. Porque o Inter queria trazer ele no meio do ano passado. Ele que não quis. Ele que não quis em setembro vir para cá. Mas ok, por princípio. Também, né? Não, mas não foi pro contrato, porque o contrato dele era até o meio desse ano. O contrato ele rompeu igual. Ele rompeu o contrato, ele só não veio com a pressão de ter que classificar para Libertadores. Só que aí ele veio com uma vaga na pré-Libertadores e tem a pressão de classificar para a fase de grupos, que vai ter Grenal. Mas eu noto que por mais que alguns jogadores se repitam na escalação do Odair e do Kudê, alguns comportamentos desses jogadores eles são diferentes. A maneira que o time está disposto pode ser com 4 volantes, que nem vocês falam, mas às vezes a saída, existe uma saída com 3, com o Musto vindo ali por dentro, uma pressão na bola maior, mais adiantada, sem dúvida, né? E a maneira que joga fora ela não é diferente da maneira que joga em casa. Existem ideias que já estão aparecendo, por mais que esses jogadores, talvez por não ser um choque de realidade tão brusco e tão rápido, né? Que ele esteja fazendo uma gestão do vestiário por essa questão do resultado, por essa questão das lideranças, né? Porque não é bem assim para te chegar num lugar novo e desbancar um atleta profissional que tem uma identidade com o clube, né? O Edenilson, por mais que ele seja um volante, que vocês falam, ele é um atleta vigoroso, com qualidade. Por muitos momentos no ano passado, na Copa do Brasil, ele foi cotado para ser atleta da seleção brasileira. Então, esses jogadores têm o seu valor. Sem dúvida. E acho né? que ele está no lugar errado, hoje. Porque ele não tem que estar lá na direita fazendo cruzamento para dentro da área. E não tem que estar entrando lá para fazer gol numa jogada trabalhada. Não tem o fator surpresa. Eu aqui, quando começou a temporada do Kudê, ele usou a palavra intensidade, eu disse, olha, o melhor jogador para o Kudê, de todos que estão aí, não são os que vieram contratados. Porque o Musto está provando que é um cara lá atrás, não vai chegar no ataque, né? E o outro menino lá, que até jogou bem, o Galhardo, está até no banco. Quer dizer, o melhor jogador era o Edenilson. Mas o Edenilson, se ele está no lugar do Lindoso e ele chega no ataque, ele é o Edenilson do ano passado, que foi o Edenilson que foi para a seleção brasileira. Agora, ele foi cotado. Exato, foi o Edenilson que jogava com o Dourado. Que jogava com o Dourado. Que é o que... Olha, o Dourado lembra muito o Musto e vice-versa, tá? Agora, o Edenilson, mais à frente do que atrás, ele deixa o fator surpresa. Todo esse vigor físico que ele tem, de receber lançamento e chegar já chutando, etc., ele perde. E o Inter deixou de fazer gol lá no Chile porque era o Edenilson. Se aquela cabeçada ali que ele deu é o Guerreiro, é gol. Se aquela bola que ele recebeu para cruzar, ele corta para dentro e é o Nico Lopes, é gol. Ele fez as duas opções erradas. Ele não tem culpa disso.
Ele não tem, não é a função. Ele é volante. Pode dizer que tu pode desempenhar outra função. Mas, gente, hoje o Grêmio tem lá no lateral esquerdo, um lateral esquerdo que não sabe fazer um cruzamento. Porque até a cabeçada lá do Diego Souza foi um balão para dentro, que não foi cruzamento. Ele consegue acertar em todos os cruzamentos o defensor. Imagina um jogador que nunca cruzou na vida, que é o Edenilson. É querer demais, né? A gente vai passar agora para o assunto do Grêmio, mas antes uma informação, talvez, usando um termo que o REC usa bastante nas transmissões, os deuses do futebol estejam ajudando o Tchatcho Kudê. Patrick sentiu uma lesão e entrou o Bosquilha no lugar dele, a 13 da primeira etapa. Torna o time um pouco mais ofensivo, bota um pouco mais para frente. Mas enfim, vamos informando ao longo do programa. Tenho certeza que ele não está contente com essa situação, até porque ele tem uma troca a menos agora. É verdade. Mas talvez fique no final das contas, né? No final das contas ele pode acabar sendo feliz daqui a pouco. Por que não? O Bosquilha pode participar de uma jogada decisiva. Mas enfim, a gente vai atualizando ao longo do nosso programa. 14 minutos, 0-0 no Beira-Rio, por enquanto vai indo para pênaltis. E o jogo treino hoje contra o Grêmio, Maurício? O que deu para observar? Eu quero saber se o Maurício jogou com 4 volantes hoje. Tu botou 4 volantes hoje? Não, joguei com um só. Na verdade, assim, o nosso foco é a nossa equipe, né? Nosso grupo de jogadores. Claro. A gente está visando a divisão de acesso que inicia dia 1º de março, né? Então, o Igrejinha foi o primeiro clube a se apresentar, dia 6 de janeiro a gente já estava treinando, então faz 1 mês e meio agora que estamos em preparação. E foi muito positivo, porque essa experiência ela é valorosa, porque o time do Grêmio é muito qualificado, né? Jogaram jogadores experientes que a gente assiste pela televisão e ao vivo, que nem a gente fala aqui, né? O Edenilson não sabe fazer um cruzamento. A velocidade do jogo ao vivo, estando perto deles, é um absurdo. É um absurdo. Os jogadores eles têm muita qualidade, um vigor físico muito grande. O Ferreirinha, o que joga, o Patrick, esses caras, até o André, que é um cara contestado, hoje fez 2 gols na nossa equipe, né? São jogadores que têm um nível muito alto. O Grêmio tá querendo repassar o André, o Igrejinha não tá afim de centroavante? O Igrejinha tem bons jogadores lá, bons centroavantes, mas com certeza o André é um jogador interessante. Talvez a postura pouco profissional dele tenha interferido, né? E nesse aspecto, mas assim, a nível da nossa equipe a gente saiu fortalecido, nosso grupo de jogadores conseguiu apresentar aqueles comportamentos que a gente treina durante a semana, e isso foi muito legal, né? Mas em relação ao Grêmio, foi um jogo muito intenso, o time do Renato está muito bem treinado, o Orejuela foi muito bem no jogo, né? São jogadores, a gente comentava que eles atacam com os laterais, né? Os laterais são atacantes na maneira que o Grêmio joga, né? Essa bola gira de um lado para o outro e eles tentam, com velocidade e qualidade, colocar esses jogadores como Ferreirinha, como Patrick, são jogadores de atacantes pelos lados, em oposição, né? Que eles peguem essa bola e encontrem apenas um jogador para superar e aí fazer uma jogada de gol, um passe para gol. E o jogo foi muito bom, a gente saiu vencendo 1-0, terminou o primeiro tempo 1-0. Depois o Grêmio empatou no segundo tempo, a gente conseguiu fazer o 2-1, né? Num contra-ataque e quando a gente tinha oportunidade de jogar, a gente jogava. A equipe de Igrejinha é uma equipe que cuida da bola, né? E procura o gol a todo momento. Então, eu peço que vocês acompanhem o nosso trabalho, que a gente tá com uma boa perspectiva aí para o ano, né? Mas falando do nosso confronto de hoje, foi um dia de muitas experiências positivas. E eu acho que o mais importante que para o Grêmio também foi um confronto que valeu a pena lá, né? Não foi um jogo treino qualquer, foi um jogo que para eles deve ter tirado bastante proveito. Né? E isso é importante também. Para você ter uma ideia, o time que começou esse jogo treino e que o Maurício Burros, que é o técnico do Igrejinha, destacou aqui que o Igrejinha no primeiro tempo ali da atividade terminou ganhando. O time que começou: Júlio César, Orejuela, Juan Rodrigues e Guilherme Guedes, Lucas Araújo, Darlan, Patrick, Thiago Neves, Ferreira e André. É um time que é quase um time titular, se misturar os contratados com os do ano passado, né? Sem dúvida alguma. Parabéns pelo jogo. E assim, como eu penso futebol e falo sobre futebol, né? Eu não falo ou critico ou elogio simplesmente Grêmio Inter por fazer isso. Por outro lado, eu elogio o Renato nesse momento. O Renato, diferente de estar buscando um resultado, porque ele não precisa se sustentar no cargo, ele está botando o time titular, mesmo que tu perca para um Aimoré.
Mesmo que tu tenha um jogador ali como o Michael, que não conseguiu sustentar até o final, ele está colocando o time para rodar. E isso faz com que ele busque as alternativas, somado ao fato de que tem jogadores do departamento médico, jogadores da Sub-23, que certamente 1 ou 2 vão entrar, com certeza um deles vai, né? Então eu acho que isso muda o caráter. O Grêmio ter perdido para o Aimoré, por mais vergonhoso que fosse, eu não vou criticar. Acho que o Renato está certo, ele tem que observar, ele tem que ver. Por exemplo, ele sabe que ele não pode deixar num Grenal que tiver 0-0, 1-0 para o Inter, o time inteiro no ataque e o Michael sendo o último e o único centro médio. Ele aprendeu isso contra o Aimoré. Ou seja, ele está certo. Mas precisa aprender isso ainda? Tudo bem, mas é que ele não achava que ia perder o jogo, né? Vamos combinar que ele achava que deixando o Michael e botando 2 atacantes, ele ia virar o jogo. Esse foi o pensamento dele. E aí não tem prepotência nenhuma. A gente sabe que o time do Grêmio é melhor que o time do Aimoré e a tabela dizia isso, né? O Aimoré era o último colocado da chave. Mas aí eu quero que o Evandro, que está mais próximo, enfim, é conselheiro do Grêmio, pode tentar nos ajudar a entender. Todo mundo sabe que num campo bom, num campo padrão Série A, o Michael já não aguenta 90 minutos. Não tem perna, não tem mais. Isso é um fato consumado. Por que o Grêmio, que estava reclamando do gramado do Cristo Rei, dizendo que era grama de jardim, o campo estava mais pesado, por que apostar no Michael para ser ainda o único marcador em determinado momento da partida? Eu quero tentar entender isso. Eu não consegui ainda, Evandro. E aquele campo complicado, né? O campo domingo estava muito complicado, né? O campo pesado, grama alta, tá? Mas eu vejo assim, ó, eu estou nessa linha também, o Tite, que é assim, ó, talvez a intenção do Renato de ter uma visão mais clara a respeito da real condição do Maicon para esse ano de 2020. Tá? O Maicon fez tudo certinho, fez a pré-temporada certinho, né? Tá entrando agora no ritmo de jogo, tá jogando... Não quis fazer a cirurgia, não fez. Tá? Então é o seguinte, assim, ó, cara, ele tem que ter uma resposta desse jogador. Né? Tu não pode deixar para o primeiro jogo da Libertadores tu botar o Maicon e com 13 minutos tu tem que tirar ele. Né? Então talvez agora seja assim, ainda que isso nesse último jogo demonstrou assim tecnicamente um equívoco, vem cá, tu vai ficar com um homem de marcação e vai deixar o Maicon, né? Que tem ainda problemas físicos, tal, tá voltando, campo pesado, né? Mas talvez seja por isso mesmo. Para insistir, para ver o seguinte, não, eu quero ver o que esse cara vai me dar esse ano. Até onde vai? Porque assim, ó, esse é o momento para se fazer o laboratório. Sem dúvida. E o laboratório, eu sempre digo o seguinte, assim, ó, o gauchão não é para dizer aquilo que está certo, não. O gauchão é para mostrar aquilo que não vai dar certo. Esse é o grande sentido do gauchão. Não adianta insistir. Até porque tentar o gauchão não deu certo, desiste. Até porque é no início da temporada. Claro, Mas respondendo a primeira pergunta do formato do time, né? E mesclando com a ideia do Michael, obviamente que isso, como técnico que sou e somos, né? A gente sabe que o melhor sistema para um time é aquele que melhor se adapta àqueles jogadores. Quer dizer, então não adianta eu vir, eu quero jogar com 3 zagueiros se eu só tenho 2 no plantel. Mal comparando aqui numa brincadeira. O Michael tem 2 situações que ele poderia entrar em qualquer time do mundo, que é ele sendo o antigo líbero, que é aquele cara que flutua na defesa, mas sai para o jogo, sai para fazer armação, ou no caso específico do Grêmio, pelo típico jogo do Renato, seria ele não ser um desses 2 volantes e ser um cara, quase um camisa 10 do Grêmio, que vai estar ajudando na formação de ataque, colocando jogador, etc., mesmo que ele não seja um camisa 10 clássico, mas pela característica de jogo dele. O problema é que contra o Flamengo no Maracanã, o Maicon estava mais à frente. Tentou fazer isso, né? Só que assim, o Renato não vai mudar o sistema de jogo dele. Nem para um, nem para outro. Teriam 3, 4 outras formas de jogar. O que eu quero dizer é o seguinte, o Renato não vai mudar o sistema de jogo. Então, preocupa muito essa situação do Michael, no sentido assim, é um jogo
tranquilo, é um jogo de ataque, é um jogo, por exemplo, contra esse time do Chile, que o Inter está jogando hoje, o Michael joga e joga fácil. Agora, é um jogo contra o Flamengo, ou é um jogo que tu vai ficar só com um volante como o Aimoré, não pode ser o Michael. E é para isso que serve o laboratório do Campeonato Gaúcho, sem dúvida alguma. Mas aí, o Renato disse em determinado momento, acho que foi depois da derrota pro Caxias, que podiam cobrar ele a partir do 5º jogo, que até o 4º jogo ainda era pré-temporada, era experiência, e o 5º jogo foi contra o Aimoré. Não, mas isso aí também é para livrar a pressão. Tá? 4º jogo, 5º jogo, a gente sabe que é o início de temporada. Os jogadores não estão há 30 dias jogando. Tá? Pelo contrário, estão o quê? Há 20 dias aí, tá? numa sequência de jogos. Os jogadores estão travados em campo, estão pesados. Né? Então, e o momento aí... não é igual ao Inter, né? Claro o Inter está decidindo o campeonato e está botando os melhores em campo. O Grêmio não está fazendo isso. Não precisa fazer isso. E aí tem que ver o seguinte, assim, ó, o tipo de preparação física que tu vai estabelecer em função do teu calendário. O tipo de preparação física que o Inter deve estar implementando no seu grupo hoje deve ser completamente diferente daquele que o Grêmio está fazendo, porque o Grêmio precisa, né, de um resultado. O Grêmio tem que estar bem em março. O Grêmio precisa estar bem em março. O Internacional precisava estar bem no início de fevereiro. Então, assim, ó, são situações o Grêmio precisa ser campeão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Mas aí vem o seguinte, né? Vamos para o outro lado, nesse pensamento que o Grêmio tem que estar bem em março. Se der tudo errado no sábado, e eu não tô torcendo para nenhum dos lados, por mim, se der empate no Grenal e decidirem nos pênaltis, no que for, para mim tá ótimo. Tem gente que fala diferente, hein, Maurício? Não. Tem gente que vai dizer que eu vou estar torcendo pro lado azul ou pro lado vermelho. Se der empate, é pênalti? Ou tem a vantagem? Acredito que pênalti. Pois é, eu fiquei em dúvida agora. Acredito que pênalti, até porque... A vantagem é só para ter o... A vantagem é o mando de campo. Mando de campo. É o mando de campo? Mando de campo, até porque, enfim, poderia ter confusão do outro lado. O segundo colocado teve mais pontos do que o primeiro. Aí já entraria numa seara diferente. Mas, pegando esse caso, se der tudo errado pro Grêmio, se o Grêmio perde esse Grenal pro Internacional, que eu não sei se vai com titular, se vai com reserva, se vai estar na Libertadores, se não vai, pode transformar esse Grenal em Copa do Mundo ou não. Se o Grêmio perde esse Grenal, já fica na briga no segundo turno. E o segundo turno tem 6 jogos, sendo que um é Grenal. Esse time do Grêmio não tem problema com esse tipo de pressão. O Renato passa por isso todos os anos. Passou por isso naquele gauchão que quase não classificou, que botou o time de transição. Depois aconteceu isso ano passado, que eles não, eu banco, nós vamos chegar. Eu acho que o time do Grêmio é muito maduro e o Renato sabe lidar muito bem essa questão da pressão e essa questão do vestiário. Eu acrescento uma coisa a mais, Maurício, na fala sobre o Grêmio, tá? Ano passado, eu não tenho relação nenhuma com o Grêmio, mas eu passei o ano inteiro, os últimos 2 anos praticamente, questionando a questão do Renato, que eu já falei aqui hoje, que para mim ou ele não deve respeitar o fisiologista, ou o fisiologista não era competente para dizer que o jogador podia jogar. Não vem ao caso aqui, porque eu não conheço a pessoa. Não vem ao caso, tá? Critiquei já não do ano passado, do 5-0, mas daquele Flamengo e Grêmio na Arena do ano anterior, que o Flamengo deu um rodeão, critiquei a preparação física do Grêmio e vinha criticando há 2 anos a preparação física do Grêmio. Então, assim, quando caiu, que deu toda essa questão desses profissionais terem sido demitidos, e aí entra também a questão do treinador de goleiro, etc. Eu não entrei nessa seara, talvez o conselheiro do Grêmio que está aqui com a gente hoje, né, o Krebs, possa nos explicar melhor, embora não mude o meu raciocínio. Acho que o Grêmio fez certo em trocar esses profissionais e fez errado em fazer da maneira que fez. Sobretudo no momento que fez. Ninguém vai justificar para mim que tu tá planejando uma pré-temporada, tu começa com um grupo e aí depois que começou a temporada com esse grupo, ele sai. Então, nada justifica. O Grêmio errou. Tá errado. Não podia ter feito isso. Mas isso soma-se ao que está acontecendo no campo. São outros profissionais. Eu vi um profissional casualmente na câmera ali do jogo contra o Aimoré, conversando com o Renato. Então, assim, nós que estamos no banco de reserva, a gente sabe. Daqui a pouco tu pega um estatístico e vem falar contigo, o cara ainda não sabe o que tu quer ver, o que tu quer ouvir.
Daqui a pouco o cara que está até querendo mostrar trabalho para ti, né? Um cara da preparação física, um preparador físico que entra no meio da temporada, a probabilidade dele mudar o protocolo de preparação física é muito grande. Nenhum preparador físico continua a sequência de um trabalho de outro. Raramente isso acontece. Né? Embora poderia ser um momento político, né? E aí eu já contei aqui, eu fui campeão aqui pela Ubra com 2 modalidades diferentes, campeão brasileiro. Campeão brasileiro de vôlei e campeão brasileiro de futsal com o PC de Oliveira no mesmo ano aqui na Ubra. Os 2 preparadores físicos não usavam o mesmo protocolo de trabalho. Não usavam. Não usavam nem as mesmas máquinas da parte física, porque pensavam diferente. E os 2 foram campeões. Então é mais do que normal que um preparador físico queira fazer o seu plano de trabalho, o seu protocolo. Então, essa questão do Michael, por exemplo, eu acho que não é só a questão da lesão. Visivelmente ele não tinha perna no jogo. É certo que o Michael vai correr mais lá na frente. Então eu acho que, além de tudo que nós falamos, a mudança de comissão técnica no Grêmio está alterando o resultado de jogo, sim. Mas se era para se fazer, embora tenha feito errado naquele momento, pelo menos se fez e agora, em teoria, que não se mude mais, né? Que a coisa ande. Vocês falam do Maicon, né? Mas talvez se encaixe nessa mesma questão do Internacional, porque o Maicon é uma liderança muito grande dentro do Grêmio, então como é que tu vai dizer para ele que ele não vai jogar? Não é bem assim. Daqui a pouco ele tem que jogar, por mais que ele não esteja bem, né? Ele é um jogador importante, que tem uma qualidade muito grande, talvez esteja num momento complicado, né? Com certeza. E vocês também comentaram do gramado do Cristo Rei. Realmente, se tu for comparar com o gramado da Arena, o gramado do CT ali, é um gramado de nível inferior, né? Mas a bola rola, né? Um gramado que dá para jogar, né? O Igrejinha foi jogar contra o Aimoré, até, inclusive, esses mesmos jogadores que ganharam do Grêmio. O Igrejinha foi bem, ganhou o jogo 2-0. Tem o outro lado também, o time do Aimoré é um time muito qualificado, bons jogadores, jogadores experientes. Existe um trabalho que chegou o Hélio Vieira lá, pegou uma continuidade do trabalho do PC, com certeza, com uma nova metodologia, certamente preparou pro jogo, mas ou tu acha que foi do zero? Toda a preparação que foi feita não conta mais? Com certeza conta. E aí prepararam o jogo de uma forma absoluta, perfeita, deu certo, né? E chegou um momento que os jogadores não fizeram uma transição defensiva, né? Não voltaram como deveriam voltar e deixaram o Michael exposto, que não deveria estar naquela situação. Ele estando exposto daquela forma... O próprio técnico expôs. Falhou, Mas o que eu quero dizer com a minha fala talvez se ele tivesse com 4 volantes não tinha perdido o jogo. Não tinha perdido o jogo. Isso e outro, né? Nós estamos falando do mérito e eu concordo contigo, do Aimoré, e não é demérito do Grêmio, que é o que nós estamos falando, não é demérito o Grêmio optar por esse momento da preparação física, da escalação, do sistema tático, das experiências, etc. Agora, visivelmente, e essa é a diferença, que não pode se esquecer também, o Aimoré estava com mais perna do que o Grêmio no final do jogo. E isso é pelo momento. Daqui a 60 dias, faz um amistoso do mesmo campo, o Grêmio ganha do Aimoré lá em São Leopoldo. Eu não tenho dúvida disso. Então não tem demérito de ninguém. E claro, tem o mérito do Aimoré, que mereceu a vitória claramente. Tá, mas então vamos tentar polemizar um pouco esse bate-papo. Esse momento físico, vocês destacaram que o Grêmio ainda não está no ápice, não está no 100%, porque não precisa estar nesse momento. Faz com que, se jogar com os titulares, o Inter seja levemente favorito no Grenal sábado? Levemente não, totalmente. Se eu sou o Cudê, eu aproveito e faço meu nome no Grenal. Eu entro com o time titular contra o Grêmio. Volantes? Com 4, com 6, com o que for. Neste momento, o Inter está melhor preparado que o Grêmio e não é culpa do Renato. Não é culpa do Renato. O Internacional está mais solto em campo. Tá treinando só com o time, tá jogando só com o time, está com todo mundo à disposição. Não, tá jogando com 2. Sim. É outro. Os jogos que interessam a ele, tá jogando com um único time e não tá mudando, é isso que eu quero dizer. Não tá fazendo experiência. Diferente do Grêmio, que cada jogo é um time diferente, e agora vai mudar de novo. Sábado já deve mudar, na semana que vem vai mudar de novo, porque esses meninos vão voltar além das lesões. O Grêmio não está redondo ainda. Se eu sou o Cudê, eu entro com o time titular no sábado. Eu acho que ele vai com o titular, independente do resultado da Libertadores. Por ser um momento de afirmação, porque o Grenal pode trazer uma confiança. Não é na outra terça-feira o próximo jogo da Libertadores? Depende do jogo do Corinthians, né? Depende do jogo do Corinthians, porque poderá passar para a quarta daí. É que o que acontece? Esses jogos, isso vale em todas as fases da Libertadores.
A questão 1, a prioridade 1 para escolher um jogo para transmitir é da TV aberta. Obviamente, a TV aberta no Brasil escolhe o jogo do Corinthians. A prioridade 2... E a TV aberta é quarta. A TV aberta é quarta. A prioridade 2 na escolha de jogos é da Fox, porque a Fox tem das TVs fechadas o pacote 1. A Sport TV tem o pacote 2, tanto que, se a gente lembrar o ano passado, a Sport TV não tem o direito de transmitir a final ao vivo. O pacote 2 não tem a final ao vivo. Assim como o pacote 3, que é o pacote do Facebook, só tem os jogos às quintas-feiras. São 3 pacotes bem claros. A primeira prioridade, TV aberta. Segunda prioridade, jogo exclusivo da Fox. Nessa fase não tem, mas a prioridade 3 é o jogo exclusivo do Sport TV. A prioridade 4 é o jogo do Facebook. Então, por isso, por exemplo, que tem um jogo do Grêmio, que já está marcado para uma quinta-feira, que pode ser o Grenal. Porque nas prioridades daquela rodada, bom, primeira prioridade foi um clube de São Paulo, segunda prioridade foi outro clube de São Paulo, terceira prioridade... Pode ser o Grenal. Então, eu te respondo misturando os assuntos todos. Quer saber qual é a opinião, se o Inter deve ir com o titular ou não? Pergunte para o fisiologista. É para isso que tu tem no clube. Pergunte para ele. E ele vai dizer se pode ou não pode jogar no sábado e na quarta-feira. É isso. E aí entra uma série de fatores, né? Que será analisado pelo fisiologista, por quem for analisar. Pergunta ao fisiologista se pode jogar. Se deve jogar, é o treinador que vai dizer. Estou falando tem condições. Se pode. Claro, se tem condições. Deixar claro aqui o meu pensamento. Mas assim, também hoje define... O Inter passando às 9h30 define se o Inter enfrenta o Tolima ou o Macará. Então, a partir de hoje, 11h30 da noite, já se saberá o confronto. E depois, amanhã à noite, é que a gente vai saber se vai ser na terça ou na quarta. Mas hoje à noite saberemos o confronto. Já vai saber qual que é a viagem, qual que é a distância, como é que é o adversário. Já vai ter mais subsídios para essa decisão. Terceiro ponto que tem que ser analisado. A partir do momento que tu sabes para onde é a viagem, tu define a logística. Se tu vai ter que viajar no domingo de manhã, no domingo de noite, se tu vai ter campo de treinamento, se não vai, se vai estar chovendo, se vai ter sol. Tudo isso influencia na decisão. Sem dúvida. Se o momento físico, o secar que os jogadores vão fazer provavelmente na quinta-feira, porque se espera um período de pelo menos 24 horas do jogo, como não vai ser amanhã à noite, vai ser na quinta-feira o exame para medir o índice de cada atleta. Então tem uma série de fatores para definir. Mas eu acho que ele vai com titulares. É que eu acho um jogo decisivo. É que tem uma coisa também que assim, ó, o futebol ele mudou um pouco, porque nós sempre tínhamos assim aquela ideia da importância de se ter os 11 titulares na ponta da língua. Tá? Hoje, os 11 titulares da ponta da língua são 16, 17, 18 jogadores. O Flamengo deu uma demonstração nisso ao longo de todo o ano de 2019, especialmente e principalmente depois da chegada do Jesus, foi o seguinte, ó, nós não trabalhamos com 11 jogadores, não são 11 titulares e o resto reserva. Nós temos 16, 17 jogadores titulares. E o que vai dizer, né, se vai ser um ou outro jogador, vai ser a avaliação multidisciplinar, vai ser a fisiologia, vai ser a preparação física, vai ser o departamento médico, a fisioterapia. Como brinco, o REC vão ser os apóstolos do Jesus ali. E tu pode tratar jogador diferente, com a comissão sabe? técnica Perfeito. Que vai definir. Perfeito. Mas tu não pode pensar em trabalhar hoje com 11 jogadores e o resto é reserva. Não, são 16, 17 Um dos goleadores do Grêmio ano passado foi o PP, que supostamente era reserva. É isso aí. Eu tinha um jogador aqui, em outra modalidade, que era o voleibol, que ele treinava diferente dos outros jogadores, porque ele tinha um problema no joelho e ele treinava diferente. Então essa história, você vai para o campo, tem que treinar no outro dia, isso é mentalidade antiga. O futebol já mudou. Preparação física hoje é muito mais individualizada. Quem ainda faz aquela preparação física, todo mundo corre junto, todo mundo faz o mesmo peso, todo mundo está atrasado. O futebol já evoluiu muito mais do que isso. Né? Então, assim, é isso que se espera de treinadores modernos. Né? E aí, quando eu digo que cada vez mais a comissão multidisciplinar, e aí já que nós falamos brincando ou não do Celso Roth, esse é um dos profissionais formados de educação física
que fazia essa relação com os profissionais. Até porque ele começou com o preparador físico. Exatamente, ele respeitava demais. O Roth inicia com o preparador físico do Filipão. Exatamente. Então, assim, essa visão de futebol é o que se espera. Então, quando as pessoas dizem, mas o Jesus, né? Falamos aqui já no programa, o Jesus dava folga para os jogadores e ia lá para o CT do Flamengo já analisar o próximo time. Porque ele tem outras funções. Né? Então, e óbvio, claro, né? No final das contas, ouve-se todo mundo, inclusive os jogadores. Ninguém está dizendo que não tem que ouvir o jogador, né? Claro. Mas ouve-se todo mundo, a decisão final é do treinador, afinal de contas. Né? É a cabeça dele que está a prêmio, né? Sem dúvida. Mas pegando esse gancho da comissão multidisciplinar, de ouvir todo mundo, de preparação individualizada... De um time de 18 jogadores titulares, e não de 11... O time de 18 é mais difícil, mas os demais itens já chegaram no futebol do interior, mano? Vocês têm que ver como as coisas estão acontecendo de forma organizada e evoluída. Posso falar com muita propriedade do Esporte Clube Igrejinha, né? É um clube que eu estou lá há 5 anos, onde fui auxiliar técnico no profissional e hoje assumo o comando técnico do profissional. A gente tem um grupo de trabalho muito forte, o professor Paulo Vicari comanda a preparação física, né? O Thiago Lopes, nosso auxiliar técnico, Leonardo Casagrande, Julia Fabro, né? Uma comissão técnica muito forte, né? E o clube, pela diretoria, ele é muito organizado. Por mais que tenha uma diferença de investimento muito grande comparado com o Grêmio Internacional, a organização, tanto dentro de campo como na forma de jogar, né? Como na estrutura, que é muito importante tu ter uma estrutura onde as coisas funcionem, dê condições para que o teu trabalho seja desenvolvido, né? E isso faz com que na hora que a bola role, essa diferença diminua, né? E foi o que aconteceu hoje lá no jogo do Grêmio. E chegou no interior, sim, chegou. E se vocês acompanharem a divisão de acesso, vocês vão ver que existe um futebol que muitas vezes ele é interessante, né? E tu citaste a questão da preparação física. A gente falou tanto em criar uma forma, uma identidade de jogar por causa do calendário que é curto e apertado. Então não se perde mais tempo com preparação física especificamente. Tu se prepara como? Jogando. Correndo forte para pressionar a bola, uma ação de jogo, uma ação tática, né? E aí tu te prepara de uma forma específica, de acordo com o teu jogo, com a maneira que tu quer jogar. E aí, naturalmente, consequentemente, a preparação física, ela floresce, né? O teu corpo, ele se condiciona de acordo com os teus pensamentos de jogo. E, especificamente do Igrejinha, é assim que a gente trabalha, né? São treinos com bola e não só com bola, né? Voltados aos confrontos e à maneira que a gente pretende jogar. Sem dúvida, é importante ver pessoas jovens entrando no meio do futebol, né? São conceitos que nós estamos falando de conceitos modernos. Eu me incomoda muito quando eu vejo pré-temporada. Eu sinceramente me incomoda muito. Porque assim, quando tu diz assim pro jogador, corra, tem que dar, 10 voltas em volta do campo. O que o jogador de futebol faz com uma bola no pé? Ele corre. Tu não precisa mandar o cara correr fora do campo. Pega uma bola e vai correr. E tu já começa a tocar na bola, e tu já começa a fazer movimento com bola, tu já está fazendo a preparação física. O que tem que acontecer, e isso a gente na universidade fala para os alunos também, né? É que tu tem que saber para que serve cada exercício teu. Às vezes correr com a bola não significa que tu está fazendo um treino técnico, tu está fazendo um treino físico. Mas o objetivo é ser treino técnico. Bom, então a corrida com bola é diferente. Não é simplesmente daqui a pouco não vai correr. Exatamente. Até porque depende do sistema de jogo que tu vai usar. Esses conceitos são conceitos que aí voltamos de novo para a primeira parte do programa, né? São conceitos que, felizmente, infelizmente eu tenho que dizer isso, felizmente nós estamos trazendo profissionais de fora do país. Porque há muito tempo se faz isso lá fora. Isso aí que tu falasse agora me faz lembrar das pré-temporadas do Grêmio na Serra Gaúcha e Gramado, né? Maurício certamente não viveu isso, porque o Maurício é muito jovem, né? Olha que assim, eu peguei uns períodos aí que o Inter e o Grêmio iam para Gramado, para Bento. Normalmente tu tinha 2 semanas de preparação em Gramado, e quando encerrava as 2 semanas, tu tinha um jogo treino, que era o contra o Gramadense, sim, ou era contra o Serrano. Sindicato. Né? Sindicato, tal, um joguinho para tu, né? Sair de lá quase que para agradecer com a torcida. Né? Só que tinha um detalhe. Primeira semana, a gente nunca ia para lá. Sabe por quê? Porque não tinha trabalho com bola. Os caras trabalhavam uma semana inteira, início de pré-temporada. Só ia numa academia.
tu não via a bola dentro de campo, cara. Era um troço impressionante. Como eu sei que o Tite e o Krebs não estavam secando o Inter, eu posso Certamente informar não. tranquilamente 1-0. O que eu falei? Qual foi a brincadeira que eu fiz quando lesionou o Patrick? Talvez os deuses do futebol estejam ajudando o Inter. Bosquilha marcou o gol. Saiu o volante, entrou um jogador um pouco mais pra frente, foi ele que marcou o gol. Parabéns ao Inter. Coincidência, E óbvio. parabéns aos deuses do futebol que fizeram uma boa substituição. Aos 12 Não, do primeiro tempo. Bom, esse jogador parece ser convicção. Porque, pô, viraram o mundo para ir atrás do Bosquilha. Né? E quando eu falo... Quantos minutos de jogo, desculpa? Tá no final do primeiro tempo. A gente fala, brinquei com os deuses do futebol, mas teve 33 ou 43? 43 do primeiro tempo. Ele quer saber 1-1 é pênalti? Não, 1-1 da Universidade de Chile. Então tu ainda tá torcendo por um golzinho do... É que existe a possibilidade de voltar uma substituição com mais um volante daqui a pouco. Não sei nem se tem no elenco mais volante. Pois é. É uma oportunidade que o Cudê tem de manter o Bosquilha no time agora e talvez jogar em formato diferente. Olha o papo de treinador. Olha o papo de treinador. Esse era o passo à frente que nós comentávamos. Talvez fosse o jogo para se dar um passo à frente. Sem dúvida. A entrada do Bosquilha não, mas pode o ser comentário tá garantido. Mas então. o comentário dele é de treinador, né? Pô, o cara se machucou, vou ter que tirar do time. Mas sabe que até de certa forma me surpreende um pouco, porque eu achei que o cara que ia fazer mais esse corredor esquerdo, que é o que eu imagino que o Bosquilha está fazendo, eu achei que o Marcos Guilherme ia fazer isso nesse elenco. Eu acho que o Edenilson tem que voltar um pouco mais para trás e ser o fator surpresa, porque ele tem vitalidade para isso, tem visão de jogo, ele é um cara que entende a movimentação da bola para saber o momento de receber um lançamento, fez vários gols ou quase gols ao longo do ano passado. Eu acho que tirar ele, botar ele no lugar do Lindoso e jogar com 3 volantes, mas ele numa função diferente também do que era o Odair. Que o Odair tinha o Lindoso ali com mais cabeça de área. Se tu vai jogar com 3, tira o mais atrasado. É claro que o Cudê não vai fazer isso, porque ele contratou o argentino a pedido e é o cara que vai ser a segurança dele. Mas eu acho que se o Inter montasse um sistema de 3 volantes um pouco mais com o Edenilson vindo de trás e abrindo a vaga para um atacante, podia ser o... E penetrando pelo meio e não pelas beiradas. Exatamente, como ele sempre hoje. fez. Como ele sempre fez. Depois do intervalo, eu quero saber do Tite, do Maurício Burslaff e do Evandro Krebs, se o elenco do Grêmio hoje já é o suficiente para a temporada. Já voltamos. Oito e 3, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Roberto Tite, Maurício Burslaff, que é o técnico do Igrejinha, e o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio. Pergunta que ficou no ar antes do intervalo. Tá pronto o elenco do Grêmio para essa temporada 2020? Não está por culpa de uma pessoa, Renato Portaluppi. Isso eu já disse antes tá na bronca de começar. do Renato, tá no pé dele. Não, eu estou fazendo elogios e críticas, porque eu, como gremista, acho que o Renato é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, tem um grande time e um grande clube. Ser um grande time é diferente de ter um grande clube. Acho que o Grêmio pode fazer muita coisa esse ano. Mas a primeira coisa, não é discurso meu, é discurso do presidente do Grêmio. O Grêmio vai jogar para ganhar mais campeonatos. Para ganhar o Campeonato Brasileiro, o Renato não pode poupar. Então aí é que está o problema. Porque se o Grêmio for poupar como ano passado, quantos reservas o Grêmio contratou esse ano? Nenhum. O Grêmio não tem o time B. O Grêmio está montando o time A. Está montando o time da Libertadores, o time da Copa do Brasil. O Grêmio não contratou ninguém para o time B. Mas o time B, tu tem o Paulo. Vamos lá, vamos pegar quem é o time B hoje. Tu tem a gurizada. E a melhor coisa que o Grêmio faz é botar a gurizada. Só quero dizer o seguinte, eu estou falando em quantidade. O Grêmio contratou 3 ou 4 jogadores, nem sei te dizer quantos. 3 ou 4. O Grêmio trouxe para direito o Vitor Ferraz e o Orejuela. Tudo bem, mas foram substituições. As laterais... Né? Para a esquerda trouxe o Caio Henrique e tem o Cortez. As laterais estão de bom tamanho. A defesa, eu acho que parou, depois do jogo com o Aimoré, parou aquela besteira de dizer que a defesa reserva é maravilhosa também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, foram 2 laterais que vieram na direita e foram 2 dispensados. Estou falando em quantidade. Qualidade, o Grêmio está muito melhor que o ano passado e o time que vai disputar a Libertadores e a Copa do Brasil do Grêmio esse ano é um grande time de futebol, se todos eles jogarem. Agora, se o Renato insistir que o Campeonato Brasileiro é campeonato para poupar o jogador, o Grêmio não tem gente suficiente no elenco. Faltam 5 ainda no time? Falta um jogador em meio de campo ali. Que poderá ser, ao que tudo indica, a possibilidade do Rafael Carioca, né? Não sei.
É o que se fala aí. Eu me lembro do Rafael Carioca jogando muito aqui no Grêmio. Muito bom, muito bom. Se ele Não tá sei como é que aquele... ele tá atualmente. O problema é que a gente lembra do Rafael Carioca jogando muito aqui há quantos anos? Pois é. Mas também teve no Atlético Mineiro, não tão longe assim, jogando bem também. Muito bem. Né? E a gente não está acompanhando, mas se o Grêmio está de olho nele, com certeza ele está atuando no nível bom. Isso mostra que o próprio Grêmio tem consciência de que o grupo não está pronto. Claro, uma coisa é o discurso para tu prestigiar o grupo e tal, essa gurizada que está vindo, senão daqui a pouco diz assim, eu preciso contratar ainda mais. Aí os guris já ficam, né, patinando ali e tal. Certo. Não, o grupo é esse. Daqui a pouco tu tem... Na verdade, tu sabe que tu precisa. Mais um volante, mais um atacante, mais centroavante, pontual, né? enfim. Claro, é isso aí. Tá faltando guri no time titular ou não? Mas eu acho que eles vão entrar. Esse mérito do Mateuzinho Renato. já Viu como eu estou fazendo também. críticas e elogios? O Renato é o cara que mais bota a gurizada a jogar. E acho que o Grêmio está fazendo muito bem quando eu digo que está contratando para o time titular. Na verdade, o que eu estou fazendo é uma crítica ao Renato antecipada. Eu não sei o que o Renato pensa. Só que, para mim, o discurso precisa ser a prática. E vale essa crítica agora para o Inter também. O Grêmio disse que vai jogar, o presidente falou que vai jogar para ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou ele contrata um time inteiro, então, para jogar o Campeonato Brasileiro, e aí está faltando gente, ou o Renato vai botar os titulares a jogar também o Campeonato Brasileiro. Vai agorizar. Pelo menos. Não, tudo bem, vai mesclar, etc. Mas aí é a história do fisiologista. Tu não precisa poupar 11, né? Tu poupa 6 e bota 5 guri a jogar. Eu acho que está mais do que bom. Era o que se queria do Renato ano passado. Teve jogos do Grêmio que o Grêmio... Nem o Renato viajou. Nem o Renato viajou. Não tem lógica isso. Quer dizer, eu fico pensando se naquele último jogo lá, que o Grêmio foi sem o treinador, se o Grêmio perde aquele jogo, iam descontar o prêmio que o Grêmio deixaria de ganhar do salário do Renato? Iam fazer isso? Porque o Grêmio ia perder uma posição no Campeonato Brasileiro. Chegaram a discutir esse assunto ou o Renato fez o que quis? Então, Isso é uma pergunta retórica, não preciso responder de fato essa pergunta. Sem dúvida. Mas a minha esperança é que o Grêmio jogue com os times titulares do Campeonato Brasileiro. Vou liberar o Tite até porque ele tem um outro compromisso. E na volta a gente vai falar mais sobre esse assunto. E eu quero saber também do Maurício Burslaff sobre a preparação que teve o Igrejinha, porque ele já mencionou, já fez jogo treino hoje com o Grêmio, já fez contra o Aimoré. Como é que ele tá vendo as outras equipes da divisão de acesso? Porque eu tava dando uma olhada aqui no grupo. Olha, Pedreira, não é fácil, hein? É uma Mas tá bem o time dele, hein? Tá bem, parabéns pelo trabalho lá. Obrigado, muito obrigado. Mas aqui, ó, tô vendo o grupo A, por exemplo, que é o grupo do Igrejinha. Tem Cruzeiro, de Cachoeirinha, Igrejinha, Glória de Vacaria, Passo Fundo, acho que é o Tupi de Criciúmal, União Frederiquense, Veranópolis e Brasil de Farroupilha. Só pedreiro. Só camisa que tem peso no interior do estado. Já voltamos. Obrigado, Tite. 8h09, de volta com Cadeira Cativa. Algumas das principais informações de hoje. Os reservas do Grêmio enfrentaram o Igrejinha hoje, jogo treino, venceram 3-2. André Felipe, como divulga o Grêmio, 2 vezes, e Patrick marcaram. Felipe Mejolaro, Caio Henrique, Matheus Henrique e PP foram as novidades do Grêmio hoje. Já estão de volta da seleção que disputou o pré-olímpico. Eu não sei se é uma boa a seleção olímpica estar classificada ou não para os Jogos Olímpicos. Porque, para quem não percebeu, disputar os Jogos Olímpicos, que é provavelmente o que vai acontecer com boa parte desses jogadores, significa ficar de fora das oitavas da Libertadores, das quartas da Copa do Brasil, da semi da Copa do Brasil e 3 jogos do Brasileirão. Esse é o prêmio que a CBF dá aos clubes que cederão atletas para os Jogos Olímpicos. Lembrando, os Jogos Olímpicos podem inscrever 18 atletas, sendo 3 acima de 23 anos. E depende de liberação, especialmente os atletas do exterior, porque aqui a CBF meio que força a liberar. O Grenal foi confirmado para 4h30 da tarde de sábado no Beira-Rio. O horário não é dos melhores, o dia é o obrigatório, porque o Inter vai jogar na terça, passando na Libertadores como está nesse momento, a não ser que o Corinthians não passe amanhã. Kahneman não treinou com bola mais uma vez, é dúvida para o Clássico, mas vamos combinar, a tendência é que ele fique à disposição, ainda mais se surgir a informação que o outro lado vai com titulares. Matheus Henrique volta naturalmente ao time titular. O Lucas Silva é que deve deixar o time. Tem uma dúvida entre Thiago Neves e Luciano, porque o Luciano começou o último jogo contra o Aimoré. O Renato disse que não quis colocar o Diego Souza e o Thiago Neves porque os dois estavam chegando, enfim, e utilizou o Luciano na última partida. O Diego Souza deve ser mais uma vez titular. No Inter, o Inter precisa vencer e está vencendo. Não tem mais a possibilidade de pênaltis, só existiria essa possibilidade
com o 0-0. Agora, qualquer empate classifica a Universidade de Chile. O Inter precisa, portanto, vencer. O Inter começou com Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés, Musto, Lindoso, Patrick e Edenilson, D'Alessandro e Guerreiro. Aos 12 do primeiro tempo, Patrick saiu lesionado, entrou o Bosquilha, que foi o autor do gol. A projeção é de que tem 40 mil torcedores no Beira-Rio, torcendo, acompanhando. Lembrando, hoje o Inter está em campo pela Libertadores. Sábado tem Grenal da semifinal, jogo único no Gauchão. Próxima terça ou quarta, o Inter confirmando a classificação, tem jogo de novo da Libertadores. No outro final de semana, bom, aí já começa a decisão de turno e tudo mais, e o calendário vai acumulando um pouco, especialmente no lado do Inter. O Grêmio, se classificar, vai ter uma semana livre e tal, então ainda o calendário muito apertado para o Inter, para o Grêmio mais tranquilo, porque a fase de grupos para o Grêmio começa só em março. Já voltamos. Matheus Burzloff, técnico do Igrejinha, é o mais jovem técnico da divisão de acesso, da divisão principal e também da segunda gaúcha, que é a terceira divisão. Tem preconceito, tem desconfiança por ser jovem, tem alguma dificuldade? Como é que ele lidar com o jogador? Tem jogador que tu acaba treinando, que dá orientações e o cara é mais velho? Como é que se administra isso, Maurício? Porque quando o cara é jovem, eu sei porque eu também passo por isso apresentando aqui. Quando o cara é jovem, os caras ficam meio desconfiados. Não, é natural, né? O mundo não é um lugar fácil, né? Mas, enfim, o tempo que a gente está trabalhando daqui para frente até o final do campeonato, que são 3 meses a mais, é o tempo que aqui para trás a gente trabalhou também para fazer a montagem desse elenco. Então a gente está há muito tempo se preparando para esse momento, então cada jogador foi selecionado não só pelo seu perfil, pelos seus aspectos de jogo, né, mas também pelas suas características pessoais, né? Então todos os jogadores foram contatados, a gente conversava com os jogadores via o que eles falavam para a gente, quais eram os seus interesses, né? Então a gente diminuiu bastante essa margem de erro e foi surpreendido positivamente com a entrega. Tá tudo funcionando muito bem, né? Então eu acho que tu ser coerente no teu trabalho, tu fazer, tu cumprir, tu diminuir a distância entre as tuas ações para aquilo que tu fala, e isso facilita com que as coisas corram bem, né? Corram de uma forma positiva. Mas sim, tem preconceito, sim, é uma desconfiança grande por ser jovem, ser o meu primeiro trabalho como profissional, num futebol profissional, como treinador principal, né? Pois como auxiliar já fui bastante tempo. Quando que tu começou no futebol, professor? Mas é isso que eu iria dizer, porque apesar de no profissional ser o meu primeiro trabalho como treinador, eu já estou há 13 anos trabalhando como treinador, né, em categorias de base. Já trabalhei no Grêmio, já trabalhei no São José, no Cruzeiro. Tive um período em Portugal, no Futebol Clube do Porto, me formando, me especializando. Fiz as licenças da CBF. Então, o grande segredo é a preparação, né? Vim para o Igrejinha para ser auxiliar do Everton Luiz, um grande treinador, foi um grande jogador também, jogou no Internacional, depois foi para o Bahia, né? Jogou no interior do estado. Um grande treinador, aprendi muito com ele, sou grato a ele e é um processo, futebol é um processo, né? Esse momento a gente sabia que iria chegar e essa transição aconteceu, agora eu assumo o profissional, então eu já conheço cada canto do clube, né? Já sei como as coisas funcionam, já estou contextualizado na cultura da cidade e isso facilita também na relação com os dirigentes, com o torcedor, né? Então isso cria uma segurança a mais para que eles saibam exatamente com quem estão lidando e eu também sei aonde eu estou pisando, né? Então é um processo natural, eu fico feliz e grato pela direção apostar em mim, acreditar no meu trabalho e também com os jogadores, né? Apesar de a gente saber que os jogadores têm qualidade e serem pessoas que têm aptidões pessoais para que esse trabalho seja desenvolvido, os resultados ajudam, né? Os resultados de campo ajudam para que esse trabalho se afirme. Isso que o campeonato nem começou, né? Assim como a gente pode ganhar o jogo, né? Ganhar ou perder, é importante que a gente tenha uma identidade, que as ideias elas sejam transmitidas e virem comportamentos, né? E aí esses comportamentos se tornem resultado. Os amistosos foram mais contra equipes da primeira divisão para
pegar desafios mais complexos, jogou contra equipes da divisão de acesso também. Como é que foi a preparação do Igrejinha até aqui? Nesse momento, que nem eu citei anteriormente, a gente está completando um mês e meio de preparação, né? Então, a gente fez o nosso 4º jogo hoje contra a equipe do Grêmio, né? A primeira derrota que tivemos, né? Até então, a gente fez um amistoso com uma equipe amadora da cidade, onde a gente venceu. Depois, a gente foi jogar contra o Aimoré, onde nós vencemos também, por 2-0 lá no Cristo Rei. E aí a gente recebeu o Avenida, que foi um time que caiu do Gauchão para a divisão de acesso, está na outra chave do campeonato, num jogo muito bom, né? Foi 0-0 o jogo lá na nossa casa, no nosso estádio. E hoje jogamos contra o Grêmio, né? Num jogo que foi um nível muito alto, né? E a gente esteve à frente por 2 vezes e acabou cedendo o resultado, né? Poderia ter sido diferente, mas é aquilo que eu te falo, o resultado ele poderia ser positivo ou negativo, mas o importante é que a maneira de jogar está muito clara, existe uma proposta e ela está acontecendo e está sendo compreendida por parte dos jogadores. O time tem que estar evoluindo, é o mais importante. Com certeza, o campeonato é muito curto e o tempo de preparação também, então essa evolução tem que acontecer e ela tem que ser rápida, ela tem que ser com um ritmo forte, alto. E às vezes tu acaba atropelando algumas situações para que ela floresça o quanto antes, né? O campeonato começa dia 1º, são 14 jogos em 2 meses na primeira fase, é muito jogo, onde não vai ter tempo para se treinar, né? O pessoal reclama muito disso, né? No calendário, né? E realmente não tem tempo para treinar, só alguns ajustes. Então, nesse momento, como a gente está vindo com uma equipe com bastante modificações, apesar da gente trazer jogadores do ano passado, jogadores da cidade que também entendam essa cultura que foi colocada por mim anteriormente. A gente trouxe muitos jogadores diferentes e a gente optou por jogar com equipes competitivas para que esse modelo seja compreendido e apareça o quanto antes, né? Olha aqui, ó. Lê algumas mensagens dos nossos telespectadores. O Nogueira de São Leopoldo está dizendo que o Maicon tem que jogar na frente dos 2 volantes, como jogava no São Paulo, onde querem colocar o Thiago Neves. O Cláudio de Eldorado do Sul está dizendo que estão voltando o Jeromel e Kahneman, tem o Matheus Henrique, o Caio Henrique, o PP, que aí é quase meio time, que vai mudar bastante. O Adilson Tomasi está comemorando que o Patrick saiu aos 12 do primeiro tempo. O Betinho também está registrando aqui a audiência dele. O Paulinho Bogado no Facebook também está na nossa audiência. Eu quero ouvir mais um pouco do Evandro Krebs sobre o Grêmio. Maurício Burgos estava nos falando aqui fora do ar, Evandro Krebs. Thiago Neves treinou bem, Ferreirinha foi muito bem, Patrick foi bem, chegou a marcar gol. É por aí que você acha que a médio prazo é o time do Grêmio? Passa por esses jogadores, em especial dos que eu citei, Patrick e Ferreirinha. O Patrick até teve chance no início do ano, não foi tão bem no time principal, não conseguiu encaixar tão bem. O Thiago Neves está vindo agora e a tendência é que logo vire titular. E o Ferreirinha está pedindo passagem, né? Eu acho que nesse momento, assim, a oportunidade está se apresentando mais para o Ferreirinha do que propriamente para o Patrick, em função dos jogadores que estão retornando. Tá? Mas isso aí não resta dúvida, né? Agora, com esses jogadores da Sub-23, Matheus Henrique, o Caio, o PP, né? Então, assim, ó, são jogadores que estão dentro daquela ideia de titularidade acima de 11 atletas, né? São jogadores assim que já vêm tendo a sua afirmação há bastante tempo. Eu acho que o fato do Grêmio viver esse momento de continuidade e de bons resultados, isso aí facilita também para que haja essa transição progressiva dos jogadores que vêm da base. Por exemplo, o Luan levou 4 anos para ser titular, o Everton levou 4 anos para ser titular. Cebolinha está no 6º gauchão já. Não aguenta mais pegar o Mineirão. Exatamente. O PP está indo pro 3º ano. Quer dizer, tu não tens a pressão aquela de lançar o jogador e ele tem que dar a resposta definitiva. Mas o Ferreirinha não vai ter muito tempo para esperar. O Ferreirinha já tem 20 e poucos. Não, né? mas calma, né? Deixa chegar o tempo dele também.
Essa coisa assim, vamos botar o Ferreirinha agora. não quis esperar o tempo dele. Vamos botar o Ferreirinha agora. Não, mas isso aí é um processo de transição. Né? E eu acho que o Grêmio tem conseguido oportunizar isso para os seus atletas. Né? Isso que é fundamental. Né? É esse período assim de amadurecimento, né? De uma outra parceria, de uma outra exigência de técnica, física, né? Eu acho que é por aí a coisa. Não vai dar tempo do Evandro Krebs responder aqui a pergunta do Adriano de Alvorada, que está dando um pau no Renato aqui, dizendo que calma, Adriano. O Renato fica mandando e desmandando no Grêmio até quando? Faz 3 anos que só faz atrapalhada. Não faz só atrapalhada, mas também não acerta todas. Não, mas enquanto ele continuar mandando e botando faixa, para mim não serve. Mas as faixas do ano passado te servem? Calma. Tá vindo mais aí. Obrigado, Evandro. Obrigado, Maurício Burza, técnico do Igrejinha. Olha, tem dificuldades. Todos os clubes vão ter dificuldades nessa mudança, porque eu vi aqui os times do Grupo A, por exemplo, é só time conhecido, time grande. Maurício, eu estava olhando agora aqui pela... O Matiello tá te corneteando aqui. Eu estava olhando pela internet aqui a importância de um jogo como hoje. O Igrejinha está no mundo da notícia já. É verdade. E amanhã...